Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui neste espaço você será atendido nas suas demandas, as suas dúvidas e questionamentos relacionadas às áreas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito previdenciário, direito de família e sucessões e também, no nosso caso de hoje, estaremos tratando do direito do trabalho, recebendo aqui o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. E eu lembro sempre que você pode enviar a sua pergunta ou a sua dúvida para o nosso WhatsApp 51 985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gil. Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE. Também aqueles, eu gosto de reforçar, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube da TVE, que assistem alguma informação aqui, alguma pergunta que perderam, podem compartilhar essa informação a quem dela precisar. Uma saudação à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Perfeito. Vamos então para a primeira pergunta enviada pelo telespectador Yuri. Gostaria de saber quando acontece assédio moral e como a gente deve agir quando isso acontece. Vamos lá, pergunta muito importante, né? Porque hoje em dia esse tema é um tema muito recorrente nos nossos tribunais. O que é o assédio, né? O assédio moral, ele é toda aquela conduta reiterada, e aqui vem a primeira característica: o assédio não é um ato isolado até pode gerar uma indenização por danos morais, mas o assédio moral, ele pressupõe a existência de uma conduta reiterada que tenha um objetivo de atacar a autoestima, o bem-estar, a sanidade psicológica de um trabalhador. Normalmente, esses atos são praticados de maneira vertical, pelo superior hierárquico, mas também pode ocorrer essa prática por colegas da mesma hierarquia. O assédio moral, aquele mais comum, mais escancarado, é de fácil identificação, né? Aquele onde há um empregador que grita com os seus empregados na frente de outras pessoas. Esse assédio moral é um assédio que é de fácil identificação. Mas nós temos situações onde o assédio moral ele é muito sutil, ele é velado, ele é escondido e às vezes é de difícil percepção. Alguns exemplos, né? Aquele empregador que resolve simplesmente ignorar um determinado empregado, não responde mais seus e-mails, não responde mais as suas mensagens, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não cumprimenta, simplesmente trata com uma indiferença absoluta. Isso é assédio moral. Temos aquele caso do empregador que resolve de uma hora para outra despejar uma quantidade absurda de tarefas num tempo absolutamente exíguo, sabendo que aquele trabalhador não conseguirá cumprir aquelas demandas que lhe foram repassadas. Isso é feito para atacar a autoestima daquele trabalhador. Também em sentido oposto, né? Se o empregado tem uma regularidade de demanda e aí de uma hora para outra o empregador resolve simplesmente parar de enviar demandas. Acaba com a demanda dele, põe ele num lugar isolado e o deixa lá de maneira isolada. Isso também é assédio moral. Uma vigilância constante, né? Eu começo a vigiar o trabalho de uma determinada pessoa a todo momento. Vem cá, tu fez isso, tu fez aquilo. São formas de perseguição, são formas de ataque moral. Então, o que fazer quando você aí de casa se deparar com situações assim?
Felizmente, Gil, nós tivemos no ano de 2022 uma lei que até a lei ela ficou conhecida como o programa Emprega Mais Mulheres. Porém, dentro dessa lei tem várias regras que tratam justamente da proteção do trabalhador nos casos de assédio moral. Foi essa lei que, inclusive, mudou o nome da CIPA, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, passou a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio Moral no Trabalho. Essa lei criou a obrigatoriedade das empresas que possuem a CIPA de manterem um canal de denúncia permanentemente aberto. Essa lei obriga as empresas a criarem programas de prevenção do assédio moral. Então, nós temos para essas empresas que têm a CIPA um canal de denúncia que deve estar permanentemente aberto para receber a denúncia das pessoas ofendidas. Se a sua empresa não possuir esse canal de denúncia, não possui a CIPA, você também pode exercer essa denúncia através do seu sindicato, do sindicato da sua categoria, ou também através de uma denúncia formal no Ministério Público do Trabalho. Essa denúncia pode ser, inclusive, feita de maneira anônima. Basta acessar aí o Google, colocar MPT, Ministério Público do Trabalho, RS Denúncias. O primeiro link ali que vai aparecer, você preenche ali os seus dados, mas eles ficarão de maneira anônima se assim você desejar. E aí faça a denúncia que essa empresa será chamada para explicações pelo próprio Ministério Público do Trabalho. Excelente esclarecimento, doutor Marcelo. Apenas duas colocações. A primeira delas, o senhor citou essa lei que foi, né, não sei se a expressão está correta, promulgada, ou seja, é uma lei, né? Tá em vigência, tá? A partir de 2022. É só uma pequena provocação, não precisa ter resposta, tá? Mas será que vai ser mais uma lei daquela categoria, tem lei que pega e lei que não pega? Aí, independente disso, eu vou aproveitar porque o nosso telespectador Renato, ele enviou também uma pergunta que tem relação ao tema dessa resposta sua agora, tá? E também tem a ver com uma dúvida que me surgiu e a pergunta traz, então, portanto, o Renato expressa uma outra situação relacionada ao tema, doutor Marcelo. Um colega meu vive pegando no meu pé por qualquer coisa. Às vezes, chega a me constranger e faz isso sem motivo. Posso entrar na justiça pedindo assédio moral ou apenas pode ser considerado assédio moral se for praticado por um superior? Porque é exatamente isso que eu ia colocar, ou seja, o colega Sim. também está sujeito, né, quem faz assédio moral ou sofre assédio moral, como o Renato relata aqui. Tá, vamos lá, essa lei é a Lei 14.457 de 2022 e eu vou te dizer que ela pegou sim. Já tive casos no escritório, principalmente de empresas maiores, casos de empresas, por exemplo, empresas públicas, fundações, associações aqui do estado do Rio Grande do Sul, já implantaram sim esse canal de denúncias e já receberam denúncias, inclusive já fui demandado lá no escritório por pessoas envolvidas com esse tipo de situação. Então me parece que essa lei veio para ficar. Agora vamos à pergunta do seu Renato. Seu Renato, sim, existem duas formas, ao menos duas formas de assédio. O assédio vertical, que é aquele que vem do superior hierárquico, que aí está carregado ainda mais com aquela questão da subordinação. Olha, é uma ameaça ainda maior que o normal, muitas vezes. E também temos o assédio que pode ser praticado por um colega do mesmo nível, digamos assim, na hierarquia da empresa, ou até abaixo do nível dele. Nada impede que esteja abaixo, mas o assédio moral vai existir sim. E no caso do Renato, se ele está sofrendo esse assédio por um colega de trabalho, qual o procedimento adotar? Primeiro, cientificar a empresa. Comunique à empresa do que está acontecendo, podendo usar inclusive esse canal de denúncia. Por quê? Porque a partir do momento que você comunicou à sua empresa desse fato, se a empresa se mantiver inerte, ela estará sendo o quê? Conivente com a situação.
E quem é conivente com uma situação dessas de assédio moral vai responder por isso, de maneira objetiva, de modo que, uma vez notificado o empregador, ele se mantiver inerte, você terá direito a promover uma ação, inclusive contra o próprio empregador. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar e relata: trabalho em um hotel como camareira. Sou responsável pela limpeza de vários apartamentos. Logo, também limpo banheiros. Só que não recebo adicional de insalubridade. Eu não teria direito? Pergunta ela. O que faço? Bom, teria direito, tá? Resumindo, teria direito. Por quê? Porque nós temos a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho. E ela diz mais ou menos o seguinte: não se consideram insalubres as atividades exercidas de limpeza exercidas dentro de residências ou escritórios de pequeno porte. Ponto. Porém, são consideradas insalubres aquelas atividades de limpeza e higienização de banheiros públicos ou de uso coletivo e grande circulação. Então, sempre que houver limpeza de banheiros e recolhimento de lixos de locais de uso público ou coletivo de grande circulação, isso atrai a incidência dessa súmula 448, inciso 2º do Tribunal Superior do Trabalho. E lá está dito que nessas circunstâncias será devido o adicional de insalubridade em seu grau máximo, 40% sobre o salário mínimo. Isso hoje dá mais de R$600. Então, nessa sua condição, limpando hotéis, fazendo a higienização de hotéis ou motéis, seja lá o que for, você está exposta a contatos com agentes biológicos que lhe conferem, portanto, o direito a receber esse adicional de insalubridade em seu grau máximo. O que fazer é sempre aquela questão. Primeiro, tente conversar com o empregador para ver se consegue obter, através da conversa, o reconhecimento desse adicional de insalubridade. Se não for possível, ou se isso for representar um risco para a sua própria manutenção do seu emprego, então você terá que guardar essa situação para, no futuro, ingressar com uma ação trabalhista contra esse empregador. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando aqui do direito do trabalho com o Dr. Marcelo Amirigato. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Você pode enviar as suas dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito previdenciário, direito tributário, direito de família e sucessões. É muito fácil, já está aí o número na telinha, você pode enviar o seu WhatsApp para 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Doutor Marcelo, a próxima pergunta é do senhor Mariano e ele relata: faço muitas horas extras por mês já há algum tempo. Descobri agora que o meu patrão não está recolhendo o fundo de garantia em cima dessas horas, mas apenas em cima do meu salário. Está certo isso? Pergunta ainda: o que devo fazer para não ser prejudicado? Evidentemente que não está certo. E atenção, você aí que está nos assistindo pela tela da TVE, pegue agora o seu contra-cheque e verifique essa pergunta que o Mariano fez. Verifique se o pagamento do seu fundo de garantia está sendo feito com a base de cálculo correta. Por quê? Porque existe até uma súmula 63 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que o fundo de garantia deverá incidir sobre o somatório das parcelas de natureza salarial, ou seja, sobre a remuneração do trabalhador e não sobre o salário base. Então, aqueles 8%, se você recebe R$2.000 por mês e está recebendo apenas 8 vezes 2, R$160 de fundo de garantia e tem outros adicionais, está errado.
O fundo de garantia ele deverá ser calculado sobre o salário base, sobre os adicionais, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, horas extras, gorjetas, comissões. Sobre tudo isso é que o fundo de garantia deve ser calculado. E é muito comum que o empregador, às vezes, pague o fundo de garantia só sobre o salário base. E é evidente que isso causará um prejuízo para aquele trabalhador. Só não incide o fundo de garantia sobre parcelas de natureza indenizatória. Exemplo, o programa de participação nos lucros, lá que você recebe no final de ano, participação nos lucros e resultados da empresa, sobre vale transporte, sobre vale refeição, sobre diárias, sobre ajuda de custo. Essas parcelas são indenizatórias e sobre elas realmente não há incidência de fundo. Mas sobre todas as outras, esses adicionais, horas extras, o fundo de garantia é devido e deve ser calculado. Vá até lá, pegue seu contra-cheque, a sua calculadora e verifique se o pagamento do seu fundo de garantia está sendo feito de maneira correta. Importante destaque aí que o senhor dá que provavelmente grande parte dos trabalhadores não tem, né, esse costume de fazer esse controle aí sobre o que realmente é recolhido do fundo de garantia. A próxima pergunta é do telespectador que optou por não se identificar. E ele diz: o meu patrão já avisou que vai me trocar de turno, o que não concordo. Faz mais de 15 anos que trabalho à noite e agora ele quer me colocar de dia. Posso ser demitido por justa causa se me recusar a trocar de turno? Pergunta o telespectador. Gil, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque ela depende muito do caso a caso. Por quê? Porque há um conflito de interesses aí. Há o interesse legítimo do trabalhador, que já organizou a sua vida durante 15 anos de uma certa forma, e do outro lado, há o interesse do próprio Estado na proteção da saúde daquele trabalhador. Então, nós temos a favor do trabalhador o artigo 468 da CLT, que diz o seguinte: olha, qualquer alteração do contrato de trabalho, para que seja lícita, deverá haver o mútuo consentimento, a concordância do trabalhador, e desde que isso não cause nenhum prejuízo a ele. Mudar um trabalhador depois de 15 anos vai causar um prejuízo a ele ou não? Aí entra a súmula 265 do TST e a própria medicina. Podem buscar aí no Google a questão médica dessa situação. O organismo humano, o corpo humano, ele consegue se adaptar ao trabalho noturno ou não? Vários estudos dizem que, independentemente do tempo, ou seja, 15 anos de trabalho noturno, 20 anos de trabalho noturno, não importa, independentemente do tempo, sempre haverá prejuízo e jamais o corpo conseguirá se adaptar totalmente. Então, o ordenamento jurídico do direito do trabalho, como ele busca proteger a saúde do trabalhador, essa súmula 265 diz lá que é possível fazer essa transferência, inclusive perdendo o adicional noturno. Por quê? Porque o interesse maior é na proteção da saúde do trabalhador. Então, sempre que o interesse da empresa for realmente a proteção e a saúde do trabalhador, será lícita essa alteração do turno noturno para o turno diurno. E a resistência do empregado poderá lhe trazer sanções, sim, inclusive a própria justa causa. Ponto. Agora eu quero fazer um parêntese. Muitas vezes, na prática, o que acontece? Essa alteração de turno, ela é uma resposta a um castigo, né? Aquele empregado que eventualmente apresentou atestados médicos, o empregador muitas vezes usa essa transferência do turno da noite para o turno do dia ou do turno do dia para o turno da noite como uma forma de punição, de castigar aquele empregado. E quando isso acontecer, obviamente que estará errado. Jamais, isso pode ser inclusive enquadrado numa forma de assédio, que nós falamos anteriormente. Então, sempre que essa alteração ela não for uma alteração buscando a melhoria das condições de saúde do trabalhador, e sim uma forma de punição, essa alteração estará errada, será uma alteração ilícita e poderá, inclusive, ensejar indenização por danos morais. Antes de passarmos para a próxima pergunta,
eu vou sublinhar aquilo que o Dr. Marcelo já destacou no início do programa, que você pode assistir não só a esse programa, assistir os programas anteriores, se informar sobre os vários temas que são tratados aqui no Consumidor em Pauta, de maneira muito fácil, muito prática, no momento que você preferir. É só ir lá no YouTube, no canal da TVE e conferir todos os programas. Dito isso, doutor Marcelo, a próxima pergunta é do nosso telespectador Antônio. Fui promovido há 3 meses, mas tudo só ficou no papel. Até hoje não houve aumento do meu salário em função da nova atividade que desempenho dentro da empresa. O que devo fazer para receber o que tenho direito? Pergunta o Antônio. Pois é, seu Antônio, não existe promoção só no papel, né? Se de fato o senhor foi promovido, se de fato as suas funções mudaram, se de fato o senhor tem maior responsabilidade, tem maior confiança agora nessas novas funções, você tem sim que receber a sua promoção e essa promoção deve ser paga não só no nome, no papel, deve haver uma contraprestação pecuniária. E isso eu nem falo do direito do trabalho, isso está lá no direito civil, que diz que para todo aumento de um lado na prestação de serviços deverá corresponder o aumento na remuneração daquele trabalhador. Por quê? Porque se assim não for, nós estaríamos diante de um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito da empresa. Eu vou dar mais atividades, vou aumentar as responsabilidades e vou manter o mesmo salário. Para mim, empregador, está ótimo, né? Mas o direito não permite que isso aconteça. Então, o primeiro passo para o nosso telespectador é realmente uma conversa. Olha, você lembra que há 3 meses atrás, né, você me promoveu, enfim, as funções foram ampliadas, a minha responsabilidade aumentou, eu queria ver se isso é possível, que isso reverta alguma coisa numa promoção efetiva no meu salário também, né? Se isso não resolver, aí só lhe restará no futuro o ajuizamento de uma ação trabalhista. A próxima questão enviada pela nossa telespectadora Amélia, ela trata, doutor Marcelo, de um tema muito presente também nas empresas, tá? E, aliás, inclusive, é uma área que, em função da minha atividade profissional, eu também tenho interação. E também é mais um caso de exemplos, né? De alguns, não, vários exemplos das coisas que estão lá no papel e na prática não estão. Tá? Que eu sempre digo, por exemplo, a empresa vai lá e coloca na parede missão, valores, etc. e tal, que está lá no planejamento estratégico. Chega no dia a dia, você vê que não tem isso. E a questão da Amélia tem uma relação com essa introdução que eu faço aqui para ouvir a sua resposta à pergunta da Amélia. O meu gerente vive dizendo que precisamos entender a cultura da empresa, que ela é fundamental para que a gente faça um bom trabalho. Aí ela pergunta, mas afinal, o que é a cultura de uma empresa? O gerente nunca nos explicou isso. Já começa errado em nunca ter explicado isso, né? Mas vamos lá, o que é cultura? Cultura são os hábitos, os costumes, as tradições. Aqui no nosso estado nós temos o hábito, o costume de tomar chimarrão, de fazer churrasco aos domingos, finais de semana, enfim. E transportando isso para a empresa, a cultura da empresa são os valores da empresa. É como a empresa vê o mundo, como a empresa vê a relação entre os seus empregados, entre os seus trabalhadores. Normalmente, essa cultura da empresa, ela está regulada, lá tem os regulamentos, os regimentos internos, tem o código de conduta, o código de ética daquela empresa. É a forma como a empresa imagina que aquele seu trabalho, a condução do trabalho dos seus empregados. Isso é a cultura da empresa. Então, essa cultura da empresa, quando ela é de conhecimento dos trabalhadores, ela acaba fazendo um alinhamento desses trabalhadores, uma motivação desses trabalhadores e facilita, inclusive, o trabalho em equipe, né? Então, o primeiro passo aí, me parece que estaria faltando para esse gerente, é dar essas explicações de maneira mais clara, né? Mostrar o que está realmente escrito nos regulamentos e expressar, não só em palavras, mas com atitudes, o que é realmente a cultura da sua empresa. Esse tema, ele é um tema bastante, assim,
profundo do ponto de vista, doutor Marcelo, do ponto de vista do mundo empresarial, das relações de trabalho, porque eu também sempre uso uma outra analogia que tem a ver com a religião. Você não adianta pregar se você não praticar. E isso vem do andar de cima até a última ponta. Então, a cultura, né, como o senhor citou, são os valores, mas esses valores o gerente também tem que praticar, o diretor tem que praticar. Enfim, né, é um tema bastante caro hoje nas relações de trabalho, porque às vezes está só no papel, né? Exatamente. O exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras, né? Tem aquele ditado. Enfim. Correto. Doutor Marcelo, muito obrigado pelas suas contribuições aqui aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Consumidor em Pauta fica por aqui e até a próxima edição. Até lá!